Hoje eu vou te mostrar uma carteira real com R$ 10.000 investidos no fundo imobiliário BRCO11 e detalhar exatamente quantos reais está rendendo por mês, quantos por cento está rendendo ao mês ou ao ano. Vamos fazer uma análise juntos desse fundo imobiliário. Eu vou te mostrar como é que está a rentabilidade dele em relação ao CDI e a outros fundos imobiliários e várias outras dicas valiosíssimas para você sair desse vídeo um expert em fundos imobiliários. Bom, para a gente partir de um ponto inicial bem fundamentado aqui, vamos olhar o último relatório gerencial do BRCO11. E para isso eu vou deixar o link aí na descrição para você mesmo depois acessar. A gente vê aqui que o último relatório gerencial é de 31/8/25. A gente pode baixar aqui o documento. Bradesco Logística FII, BRCO11, relatório gerencial agosto de 2025. Então vamos aqui para uma visão geral do fundo, para a gente ter uma base aí bem sólida do que se trata esse fundo imobiliário. Então esse é um FII composto por 12 propriedades, totalizando 472 mil metros quadrados de área bruta. Isso é bastante coisa, porém, para você ter aí uma noção, isso é mais ou menos 1/3 do que tem o HGLG11, que é um dos maiores fundos aqui da nossa bolsa. Mas apesar de ter aí uma área bruta relativamente pequena para um fundo desse porte, você observa aqui no Investidor 10 que ele tem um valor patrimonial bilionário, né, de 1,87 bilhão, o que é excelente. E a razão para isso é muito simples. Ele tem ativos de altíssimo nível, apesar de ser 12 propriedades com apenas 472 mil metros quadrados, ele tem ativos de altíssimo nível. Ao contrário de outros fundos imobiliários que têm aí também um valor patrimonial bilionário, mas tem uma área bruta muito maior, então isso naturalmente se caracteriza pela alta qualidade dos ativos, tá bem? Então ponto positivo aqui para o BRCO11. E com um potencial de expansão de 7%, o que significa que ele consegue aumentar aí, né? Ele tem a possibilidade de aumentar aí essa área bruta dos imóveis, que ele já possui, em 7% se ele quiser. Os contratos aqui de locação apresentam um prazo médio de 5 anos, basicamente, né? Portanto, a média dos contratos aí dos inquilinos atuais é de 5 anos para frente, dos quais 37% são contratos atípicos, que normalmente aí são imóveis mais personalizados, que têm contratos com multas maiores, o que proporciona, como eles bem colocaram aqui, uma previsibilidade maior de receita. Mais de 83% dos inquilinos possuem natureza de grau de investimento com ratings AAA ou AA, ou equivalentes em escala global. Isso basicamente significa que a maioria das empresas que alugam os galpões deles são consideradas aí empresas sólidas e seguras, tá bem? Além disso, 11 das 12 propriedades contam com especificações técnicas de padrão A+. Isso aqui é exatamente o que eu falei para vocês antes. É aí um indicador de que os imóveis são de altíssima qualidade e estão aí entre os melhores do mercado. Isso significa infraestrutura moderna, especificações técnicas superiores, localização estratégica, geralmente aí localizados perto de grandes rodovias ou centros de distribuição, né? Então facilita aí o transporte, a logística e naturalmente dificilmente haverá grande tempo de vacância aqui. Portanto, esse é um fundo logístico, de galpões logísticos, tá bem? Aqui ele tem algumas informações que basicamente repete ali em cima, né? As 12 propriedades, área bruta locável, potencial de expansão que a gente comentou também. Aqui a gente tem o dividend yield anualizado, tá em 9,4%. Depois eu vou entrar no detalhe, vou mostrar para vocês a carteira real com R$ 10.000 desse FII, então a gente vai tentar chegar nesse cálculo aqui também. A gente está aqui com uma vacância física baixíssima de 3,8%. Eu normalmente começo a me preocupar e a olhar no detalhe o que está acontecendo acima dos 10%. Ainda assim, se for algo pontual, justificável, tá tudo bem. Mas aqui a gente está com uma vacância física bem pequena. 37% dos contratos atípicos, como eu já comentei, e 4,9 anos de prazo médio remanescente de locação, que eu também já comentei lá em cima. Aqui a gente tem alguns pontos de atividade comercial em andamento e que vão acontecer, então você consegue ter alguma previsão de como vão andar os números daqui em diante. Por exemplo, aqui em Imbu você consegue ver que você vai ter uma desocupação em breve, né? Então vai ter aí um aumento na vacância de 3,8%, por exemplo. Você consegue aqui fazer todo esse acompanhamento, eu não vou entrar no detalhe. Aqui na demonstração de resultados a gente consegue ver, basicamente, para ser bem objetivo, que a gente está tendo receitas muito fortes aí e uma distribuição aqui em agosto de 84% da receita, o que é
super tranquilo, né? Em junho aqui, por exemplo, a gente teve uma distribuição bem acima da receita, porque eles precisavam cumprir aí os 95% de distribuição aí previstos por lei, né? E aí você me pergunta como é que ele distribui mais do que recebe? Isso porque ele tinha aí uma reserva guardada, né? A gente consegue ver isso num relatório anterior, certinho. Mas basicamente o fundo tinha aí uma reserva em caixa e usou para fazer essa distribuição. Você percebe que em junho aqui ele cobrou a taxa de performance, né? Eu não sou aí muito a favor de taxa de performance, né? Mas infelizmente é um mal que a gente tem que aceitar aqui nos fundos imobiliários de qualidade aqui do Brasil, tá bem? Mas ainda assim, vale muito a pena você ter fundo imobiliário, a rentabilidade é excelente, a gente vai entrar no detalhe nisso depois também. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver que a distribuição por cota foi de 87 centavos, né? A gente vai entrar no detalhe nisso depois também. Isso em agosto de 2025, um dividend yield de 9,4 ao ano. O fundo distribuiu aqueles 84% acima que a gente tinha visto e possui historicamente um lucro de caixa acumulado não distribuído de 1,66 por cota, que é o que eu comentei para vocês ali da reserva. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver o histórico da taxa de vacância também. Você consegue essa informação de anos mais anteriores aí em sites como, por exemplo, o Investidor 10 ou o Fundamentei, mas você vê que é uma taxa de vacância bem estável aqui, pelo menos no período que ele está mostrando, não esteve nunca acima dos 10%, tá bem? Super normal. E taxa de vacância você sempre deve acompanhar, né? Se essa taxa por acaso vir a passar de 10% em algum momento, eu sugiro que você venha aqui no relatório para entender o que está acontecendo, né? Você pode, por exemplo, vir aqui nessa atividade comercial e entender se é algo natural, se é um período que ele está passando e verificar se vai ou não demorar muito aí para ele voltar essa vacância a patamares normais, tá bem? Aqui a gente consegue ver a evolução do dividend yield, né? Desde o IPO, você percebe que vem crescendo bastante desde o IPO, que ele mostra um pouquinho da rentabilidade histórica desde o IPO, né? Sempre vem fazendo um bom trabalho, portanto rentabilizando bem. A gente vai entrar nesse detalhe depois. Descendo um pouquinho aqui, você consegue ver que o fundo vem aí estável aí, né, nos 120 mil investidores e com uma ótima liquidez aí de 2,9 milhões de dias, né? Também aí bem estável aí desde o IPO, tá bem? Aqui você consegue ter uma ideia do perfil do investidor, então 64% pessoas físicas, 20% originais. Originais são os investidores que estavam aí antes do IPO, tá bem? E o restante institucional, que tá bem de acordo aí com fundos imobiliários de forma geral. E aqui um ponto bem interessante desse fundo é que ele não tem alavancagem, que é um ponto muito importante para você ver em fundos imobiliários, né? Então a gente tá aqui basicamente com 23 milhões aí de obrigações de securitização e nada de aquisição de imóveis. Portanto, a gente está falando aí de 1,5% de alavancagem, que é nada, né? Então é um fundo que tem aí bastante potencial se algum dia quiser alavancar um pouco mais. E isso naturalmente faz aí você dormir tranquilo no travesseiro, né? Um fundo com baixa vacância, com baixa alavancagem, com imóveis de altíssimo padrão. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver sobre o portfólio. Um ponto super importante aqui, 64% são galpões last mile, né? Que são aí, para você que não sabe, o ouro, a joia aí dos galpões logísticos. Eles são basicamente aí localizados de forma estratégica, muito próximo aí de grandes centros urbanos e consumidores finais, enfim, tem uma série de características, como por exemplo também o tamanho e uma maior rentabilidade aí, né, que fazem deles o ouro aí dos galpões logísticos, o que condiz aí com o que eu falei para vocês lá em cima, de que são ativos de altíssima qualidade. Então são galpões que dificilmente ficam vazios, né? Se você tiver alguma vacância aí acima dos 10%, como eu comentei antes, não se preocupe que muito provavelmente, muito em breve eles vão ser alugados. Tem alta procura aí realmente. Você consegue ver a classificação aqui das propriedades também. 11 são A+, e 1 é A, que são classificações aí excelentes. O rating dos inquilinos aqui você consegue ver que é excelente também. Você vê aqui a distribuição por setor de atuação, né? Então 37% varejo e e-commerce, 47% bens de consumo, 6% operador logístico e 10% indústria. Então você vê que é um fundo bem diversificado nesse sentido também. Isso é ótimo também para melhorar aí o seu sono e você não se preocupar com uma concentração em determinado setor, tá bem? Aqui abaixo você consegue ver por cliente a diversificação, então você vê que a maior alocação aqui é na Natura em 18%, seguido de 14% Mercado Livre, Whirlpool, GPA, Magalu, BRF, você consegue ver por imóvel também aqui. Isso é algo que eu costumo olhar bastante também, ok? Eu costumo não gostar se isso aqui passar de 25% mais ou menos, tá bem? Pelo que eu lembro, um dos fundos que tem a maior concentração que eu tenho, se eu não me engano, é o HGRU, que está em torno de 24%, se eu não me engano, para Pernambucanas.
Então aqui a gente está com uma máxima de 18% e para um cliente excelente que é a Natura, seguido do Mercado Livre que também é um excelente cliente e assim por diante. Aqui a gente consegue ter uma ideia dos vencimentos dos contratos, né? A gente tem alguma coisinha para vencer em 26 aqui, mas a grande parte está para vencer depois de 2029 também, isso é excelente também. Aqui nos reajustes, todos pelo índice IPCA, que é excelente também, você consegue ver que você vai ter aí tranquilamente aí uns 50% aí mais ou menos dos contratos do fundo sendo reajustados ainda nesse ano, né? O que é excelente também. E aqui embaixo você consegue ver os imóveis, né? Aqui você, se estiver analisando um fundo imobiliário para comprar, é uma das partes mais importantes, né? Você pegar e entender onde é que está localizado esses imóveis, dar uma olhada no Google Maps, entende, dá uma boa avaliada aqui na qualidade dos imóveis, tá bem? E aqui você consegue ver já os locatários desses imóveis, né? Bem legal, né? Heineken, Olist, a Whipple, MRO, West Rock, Natura. É legal que você consegue ver todos aqueles indicadores lá em cima, só que por imóvel, né? Então você vê aqui a área bruta locável por imóvel, por exemplo, a vacância por imóvel, o tipo de contrato, prazo remanescente e assim por diante. Então, bem legal aí, né? Então, do relatório gerencial é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, só para dar aí uma baita introdução, né, do que é esse fundo imobiliário. Vamos dar uma olhadinha lá no B3 Investidor, o histórico de proventos, tá bem? Desde setembro de 2024. Os proventos vêm aumentando naturalmente por conta também da aquisição de novas cotas mês a mês. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, tá bem? A gente só está focando nesse fundo imobiliário de maneira totalmente didática. Bom, nesse fundo imobiliário a gente tem atualmente aqui em setembro 90 cotas, tá bem? E o valor atual da cota está em R$ 114,56 centavos. Isso dá um montante total atual de R$ 10.310,40, sendo que o investido foram R$ 10.088,39, um ganho aí de mais ou menos 2% aí no valor da cotação, o que não representa quase nada, né? Pois um período aí de 2 anos comprando aos poucos a cota desse FII, que é o caso dessa carteira, não significa nada. Isso realmente eu explico isso nesse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição também, o motivo disso ser irrelevante num período tão curto. Tá bem? Então aqui no mês de setembro ele pagou 87 centavos por cota. Como aqui a gente estava com 90 cotas, a gente recebeu um total de R$ 78,30. Tá bem? Em agosto aqui um pouquinho menos porque a gente estava com 80 cotas, ele pagou os mesmos 87 centavos por cota, mas com 80 cotas deu R$ 69,60. Em julho aqui ele pagou um pouquinho mais, aqui ele pagou R$ 1,05 por cota, né? Vezes também 80 cotas que tinha aqui, deu R$ 84. Isso porque o mês de julho aqui incluiu uma receita atípica aqui, né, ou não recorrente. Isso basicamente significa que, além do valor que o fundo recebe aí dos aluguéis, né, ele teve aqui algum ganho de capital pontual, né, que normalmente vem aí da venda de algum imóvel ou da venda de alguma participação, né, vendido a cota de um outro fundo imobiliário que ele possui na carteira e assim por diante. Então, com base nessas informações aqui, vamos ver quanto que esse fundo imobiliário está rendendo realmente aí por mês e por ano. Eu vou te ensinar a calcular. Mas antes, deixa eu te pedir, esse vídeo tá te ensinando algo novo, tá te trazendo alguma informação que você não tinha, então deixa eu te pedir, por favor, para você não custa nada, mas para a gente ajuda muito, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Bom, a gente tem algumas formas aqui de você calcular esse dividend yield, né? Uma delas é você pegar o dividendo por cota, né, que foram aqueles 87 centavos ali, dividido pelo valor da cota, que são 114,56, multiplicado por 100. E isso aqui nesse cálculo dá um valor de 0,76% ao mês ou 9,12% ao ano. Outra forma é você, por exemplo, pegar o total recebido no mês, né, que no nosso caso aqui foram 78,30 centavos, né, dividido aí pelo valor total do montante atual, né, considerando o valor atual da cota, que é 10.310,40, multiplicado por 100 também, e a gente chega aí exatamente no mesmo valor de 0,76% ao mês ou 9,12% ao ano. Olhando aqui no investidor 10, você vê que está um pouquinho acima, 9,28%, isso porque aqui considera também os proventos de receita típica ou não recorrente, né, dilui lá junto nesse pacote, que é o que eu mostrei para você no mês de julho, e também naturalmente o aumento aí do valor desses proventos que acontece também. Eu não costumo olhar para PVP, mas veja que mesmo ele tendo subido um pouquinho aqui nas últimas semanas, né, por conta da previsão aí da taxa Selic de começar a baixar, ele ainda está com PVP abaixo de 1, né, de 0,97, o que significa que teoricamente está
barato, tá bem? A liquidez diária a gente confirma mais uma vez aqui, a gente confirma que ele subiu nos últimos 12 meses 15,19% e o valor da cota tá um pouquinho diferente aqui porque não deve estar atualizado, mas tá bem próximo do que eu passei para vocês. Aqui o PVP só para dar um resuminho bem rapidinho, quando está em 1 normalmente é o preço justo, quando está abaixo de 1 está barato e quando está acima de 1 está um pouquinho caro. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente consegue mais algumas informações, número de cotistas, a taxa de administração, que eu mostrei para vocês lá no demonstrativo financeiro que aconteceu aí há alguns meses atrás. A taxa de vacância é bem baixa, do segmento logístico, um fundo de tijolo, valor patrimonial, o último rendimento que condiz com o que a gente comentou agora há pouco também. Descendo um pouquinho mais aqui, você consegue ver a constância da distribuição dos proventos, é bem importante você ver isso em fundos imobiliários. Veja que ele só vem aumentando aí realmente, é uma constante. Se você tivesse aqui, por exemplo, alguma queda muito brusca, seria interessante que você olhasse nos relatórios para entender o que aconteceu naquele mês ou naqueles meses, tá bem? Mas aqui é uma constante que só vem crescendo, o que já tinha indicado lá no relatório gerencial também. Você vê que o dividend yield médio dos 5 anos, na verdade, é maior, né? Isso por conta dessas pequenas variações aqui e por conta também dos proventos de receita típica ou não recorrente que eu comentei para vocês. No longo prazo, ele ainda é mais rentável. Indo aqui para o site maisretorno.com, você consegue adicionar, por exemplo, aqui CDI e BRCO, né? Buscando aqui, você observa que desde o IPO ele vem andando mais ou menos em linha aí com o CDI. Aqui no finalzinho agora ele está começando a bater, com certeza daqui para frente quando a taxa Selic vai baixar, né? Ela está com previsão de baixar aí nas próximas reuniões do Copom, ele vai superar o CDI aí com tranquilidade. Mas isso aqui é um período muito curto para um fundo imobiliário, tá bem? Se você pega um outro fundo imobiliário de extrema qualidade, né, assim como o BRCO, sei lá, a gente pode pegar, por exemplo, o HGLG11, que tem aqui já um período de existência maior, você consegue observar que ele também aqui no início demora um pouco a superar o CDI, mas a partir de certo ponto esse descolamento fica enorme e não tem mais como voltar, né? Você observa aqui que está em 570% contra 278% do CDI. Obviamente aqui a gente está considerando reinvestimento de proventos, né? Esse cálculo de rentabilidade você precisa considerar, né? Porque renda fixa no CDI, por exemplo, não tem proventos. É como se você tivesse aqui na renda fixa o reinvestimento automático dos proventos, né? Você está lá numa caixinha do Nubank, por exemplo, ele vai aumentando o seu patrimônio e vai caindo na própria caixinha, né? Então você tem essa ilusão aí de que você não tem os proventos, mas dá na mesma, né? Com um diferencial ainda aqui para fundo imobiliário que a gente é isento de imposto de renda, ao contrário do CDI, que você tem que pagar a alíquota do imposto de renda, né? Então, não se engane com gráficos de curtos períodos para renda variável, seja para fundo imobiliário ou seja para ações, tá bem? Eu entro mais no detalhe sobre esse assunto de rentabilidade que as pessoas analisam da forma errada em fundos imobiliários nesse vídeo que eu vou deixar na descrição também, tá bem? Mas se você quiser aprender você a analisar e escolher os melhores fundos imobiliários, com uma explicação ainda mais detalhada do que essa que eu dei, pegando na sua mãozinha, explicando cada um dos itens que eu mostrei, tudo no detalhe, o porquê de eu achar que aquele valor tá bom ou não tá bom, e mostrando ainda outros indicadores importantes para você analisar em um fundo imobiliário. Dá uma olhada na descrição e fixado nos comentários, eu vou deixar o link de uma playlist minha de vários vídeos totalmente gratuitos para você aprender tudo sobre fundos imobiliários e ser capaz você de aumentar aí a sua rentabilidade escolhendo os melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ensinado algo. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você tem fundos imobiliários?